O pensamento e a ação de Álvaro Cunhal expressam um conteúdo a que a vida deu e dá razão. Deu e dá razão na análise das tendências de evolução do mundo contemporâneo e na incansável atividade internacionalista de solidariedade com os trabalhadores e os povos e em prol do movimento de libertação nacional, das forças anti-imperialistas e do fortalecimento do movimento comunista. Deu e dá razão na denúncia da posição do fascismo, que falava da natural pobreza do país, para encobrir a política de rapina e a exploração dos trabalhadores e do povo a favor dos grupos monopolistas, aspecto que nos nossos dias ganha nova evidência com a promoção e a defesa do empobrecimento e do agravamento da exploração. Deu e dá razão na consideração do papel de classe do Estado e do seu uso coercivo com as privatizações e os mais diversos mecanismos ao serviço do capital monopolista, cujo domínio sobre a economia e a vida nacional está na base do caminho de declínio e desastre nacional em curso. Deu e dá razão na valorização do aparelho produtivo e da produção nacional como elemento central da soberania e do desenvolvimento do país, bem expressa na afirmação feita em 1985. Em vez da política de desastre do governo atual, de que resulta que se produz cada vez menos e se deve cada vez mais, é imperiosa a adoção de uma política de que resulte produzir-se cada vez mais e dever-se cada vez menos. Deu e dá razão no alerta sobre as consequências da adesão de Portugal à CEE, hoje União Europeia, e nas análises fundamentadas sobre os seus impactos profundamente negativos, que, acentuados pela integração no euro e por desenvolvimentos posteriores, estão à vista na situação de comprometimento da soberania e independência nacional. Deu e dá razão na análise da União Europeia e do propósito de conceber uma Europa enquanto potência económica, política e militar, proferida em novembro de 1997. Um tal projeto, a ir por diante, tem como perspectiva não a paz social e a fusão numa imaginária nação europeia, mas o desencadear de grandes lutas sociais, de explosões violentas de nacionalismo, de intervenções militares, conflitos e guerras. O bom caminho para a Europa é o da cooperação internacional e não o de um bloco político-militar. Deu e dá razão na afirmação do papel da classe operária e dos trabalhadores, da sua organização e unidade, da formação de uma grande frente social abrangendo as classes e camadas antimonopolistas, da importância central da luta de massas e na consideração que, sejam quais forem as circunstâncias existentes, a luta é sempre necessária e vale sempre a pena, porque é ela e a força que dela emana que, em última instância, determina a evolução dos acontecimentos, a transformação da sociedade. Deu e dá razão na valorização do coletivo partidário, na definição da identidade comunista, na necessidade do reforço do partido e na afirmação do seu papel, sobre o qual, em junho de 1974, dizia: "O nosso partido é hoje para muitas e muitas centenas de milhares de portugueses o partido da esperança, o partido cuja participação ativa é indispensável para a democratização da vida política portuguesa." Uma afirmação que, nos dias que vivemos, se projeta como redobrado apelo ao reforço do PCP, o partido necessário, indispensável e insubstituível aos trabalhadores, ao povo e ao país. Ontem como hoje, estas são verdades essenciais. Verdades que expressam o conteúdo de um pensamento e de uma ação a que a vida deu e dá razão. O percurso, obra e a atividade de Álvaro Cunhal são indissociáveis da causa pela qual lutou. Gostaria de dizer algumas palavras acerca do sonho, porque o sonho é a primeira expressão, talvez, de uma vontade de transformação social, falando de um sonho relativo à sociedade. Mas para uma pessoa que intervém na política, intervém na transformação da sociedade, o sonho é uma fase inicial. Porque mesmo na história da humanidade, o homem começou por sonhar. Mas sonhar tendo também a convicção de que esse sonho não era realizável. Ficava como uma aspiração muito viva, mas não realizável. Depois, através dos anos, podemos dizer dos séculos e até dos milénios, além do sonho, vem muitas vezes a explosão da revolta, da indignação em relação às injustiças. Depois vem a utopia, ou seja, um sonho já concretizado
num ideal, mas um ideal não realizável também, por isso se chama utopia. Depois transformou-se a utopia num projeto, não apenas numa ideia irrealizável, mas num projeto que se admitiu que pudesse ser realizado. Numa fase mais atual, esse projeto transformou-se em ação, em intervenção, em ação revolucionária e, finalmente, não apenas em ação revolucionária, mas de transformação da vida. Por isso, se fala de sonho, de sonhos portugueses pela democracia. Eu creio que, durante os 50 anos de ditadura que tivemos, o sonho não teve todas essas fases, porque ao mesmo tempo que sonhava, no que respeita aos comunistas, em que eu sou comunista, né, esse sonho já era ação revolucionária, já era intervenção com vistas à realização, à concretização do sonho que se tinha de liberdade e democracia, como o sonho mais vivo, que era nosso, dos comunistas, dos democratas, e também o sonho do povo português. O legado de Álvaro Cunhal, o seu exemplo, o seu pensamento, o seu trabalho, o seu contributo na luta revolucionária é património do seu partido, o Partido Comunista Português. É património político e cultural dos trabalhadores e do povo português. É património da causa internacional da luta de emancipação dos trabalhadores e dos povos. Um legado de vida, pensamento e luta que se projeta na atualidade e no futuro.